Fala time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada do domingo, dia 28 de novembro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Antes de mais nada, já sabe, dá aquela marretada no like, se você gosta do conteúdo, se inscreva em nosso canal, acione o sininho com todas as notificações para você não perder nada e não ficar fora de nenhum green. Antes das análises, solta a vinheta! Fala time! E lá vamos nós para mais um dia de muitas análises, uma grade bem bacana com bons jogos, tá? Vamos passar aqui para vocês campeonato alemão, campeonato brasileiro, italiano, espanhol, francês, inglês, excelentes jogos, tá legal? Uma coisa muito importante, a gente vem de alguns dias de bons resultados, uma boa performance. Galera, gestão de banca, tá? Não vamos devolver esses lucros para o mercado. Esses lucros já são nossos. Põe dinheiro no bolso, beleza? Ou aumenta a sua banca, que não deixa de ser um aumento de lucro, um aumento de capital, certo? Muito importante. Lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto. Time, vamos que vamos? Dando início, Bundesliga, Frankfurt versus União Berlim, jogo às 11h30 da manhã. Olhando a tabela de classificação, o time do União Berlim vem na 7ª posição com 20 pontos, já a equipe do Frankfurt na 13ª colocação com 15 pontos. Quero dar uma olhadinha na race das equipes, principalmente o Frankfurt jogando em casa, as últimas 10 partidas. Uma coisa que já me chama a atenção, dos últimos 10 jogos que o Frankfurt faz como mandante, ele perde apenas 2, empata pra caramba e vence aqui, né? São 2 vitórias e aqui são 4, 6 empates, então o time empata bastante em casa, tá time? Perde pouco e ganha pouco. Olhando a questão do mercado de gols, duas coisas me chamam a atenção aqui, tá? Questão aqui de over 1,5, batendo por 90% das partidas do Frankfurt jogando em casa. E também uma outra questão que me chama a atenção, olha aqui, ambos os times marcando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90% dos últimos 10 jogos bate aqui, ambas marcam. Então já temos uma tendência aqui bacana para o Frankfurt, que é um over 1,5 em 90% e ambas marcam também 90%. Até porque falar aqui de back ou lay num time que empata tanto fica um pouco arriscado. Agora o União Berlim fora de casa como visitante, os 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates, ou seja, oscila bastante. Se pensarmos no mercado de gols, é um time que também, se falarmos aqui de placares over 1,5, bate também por 90% das últimas 10 partidas jogadas como visitante, apenas aqui essa última que foi 1-0, as demais todas over 1,5 e ainda falando aqui de ambas marcam, bate também fortemente, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das últimas 10 partidas, 80% delas batendo aí ambas marcam. Time, acabei de mostrar duas fortíssimas. A equipe do Leverkusen na 4ª colocação com 21 pontos. Já a equipe do RB Leipzig na 9ª posição com 18 pontos. Lembrando que o jogo é na casa do RB Leipzig. Beleza, time? Olhando aqui as 10 últimas partidas do RB Leipzig jogando em casa, temos aqui 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O que me chama muita atenção é a questão de mercado de gols, tá? O RB Leipzig é um time muito ofensivo e muito agressivo, principalmente jogando em casa, e isso se traduz aqui nesse mercado de gols, tá pessoal? Se falarmos aqui de uma tendência over 1,5 e até over 2,5, bate por 100% das 10 últimas partidas que ele faz em casa, tá legal? É uma informação muito importante. Se ainda pensarmos na questão ambas marcam, bate aqui das últimas 10 por 7 partidas, ou seja, 70% delas, ok? Então já temos aqui uma tendência bem definida para o time do RB Leipzig jogando em casa, que é o quê? Ambas marcam e também mercado de gols over 1,5 e over 2,5, legal? 100% das vezes aqui, principalmente nos overs. Olhando o Leverkusen fora de casa como visitante, o que já me chama a atenção é que o time do Leverkusen perde apenas uma partida das 10 últimas disputadas, aí apresenta mais 4 empates e 5 vitórias. Vem muito bem como visitante, legal time?
No quesito mercado de gols, que também gosto, né, o time mostra também uma força aqui. Se olharmos um over 1,5, bate aqui por 100% das vezes, um over 2,5 batendo por 70% das últimas 10 partidas, ou seja, uma tendência também muito bem clara e definida. Como eu falei de ambas marcas, ambas marcam, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% de partidas ambas marcam, ou seja, as tendências estão bem parecidas, tá, time? Vemos aqui também uma tendência forte de ambas marcam e placar over 1,5 fortíssimo e over 2,5 também, tá? Então a tendência que o Mineiro lidera fortemente com 75 pontos, cada vez mais próximo da taça, né? Todo mundo aqui acha, né? Dificilmente o Galo perde esse título, né, time? O único que tem um pouquinho de chance ainda seria o Flamengo, tá? Fluminense na 7ª posição com 51 pontos, brigando aí fortemente por vaga de Libertadores. Nesse momento já se encontra dentro aqui, né, da pré-Libertadores e vai brigar por isso. Porém vai ter uma grande pedreira, até porque o jogo é na casa do Atlético, né, e vai ser um jogo complicadíssimo aí para a equipe do Rio de Janeiro. Olhando a race do Galo, olha essa race, time. Já está dada a tendência aqui, né? Preciso continuar a análise? Não. 10 últimos jogos, 9 vitórias e um empate jogando em casa. Tá muito forte. Vamos seguir tendência. Por que vamos mudar uma tendência dessa, né? Fluminense como visitante, 6 derrotas, 2 vitórias, 2 empates. E são a equipe do Corinthians na 4ª posição com 53 pontos, quer se manter aqui em G4, né, no G4. E a equipe do Atlético Paranaense vem na 13ª posição com 42 pontos. Porém, time, percebam um fator importante aqui, tá? O Atlético Paranaense com 42 pontos está numa zona perigosa, tá? Até porque o Juventude, que está dentro do Z4, tem 40. De repente uma rodada aqui que o Atlético Paranaense não pontue e o Juventude e os demais times aqui, claro, pontuarem, o Atlético Paranaense corre o risco de cair para Z4. Então é um jogo muito importante para a equipe paranaense também, tá? Que tem um bom time, foi campeã aí da Sul-Americana e em dezembro disputa a final da Copa do Brasil, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race então, né? O Corinthians em casa vem numa race muito forte, tá? Dos 10 últimos jogos, o Corinthians venceu 8 e empatou 2. O Corinthians, como eu já fiz a análise do Ceará, né? Ele acaba sendo um time ele ganha muito em casa e vai muito mal fora. Parece outro time, tá? Então o Corinthians dentro de casa, uma tendência de vitórias e empates aqui muito forte. Porém, pega o bom time do Atlético Paranaense também precisando pontuar, tá? Então vamos ficar atento nisso, beleza, time? O time do Atlético Paranaense, jogando como visitante de suas 10 últimas partidas, apresenta aqui 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Olha uma informação importante aqui, pessoal. Dos 5 últimos jogos entre as duas equipes realizadas aqui na casa do Corinthians, né? 5 jogos de empate, tá? 3-3, 2-2, 0-0, 2-2 e 0-0. Os dois precisando pontuar, será que teremos mais um empate? Fica aqui a dúvida. Time, vamos para as tendências? Antes de falar aqui, eu acabei pulando, né? Mas o Corinthians, você vê, 1-1, 1-1, ele acaba tendo placares mais under dentro de casa, tá? Acho aqui que classificação, a equipe do Inter na 9ª posição com 47 pontos e o Santos com uma belíssima recuperação na 11ª posição com 45 pontos. E o Santos aí brigando aqui, né? Ambas equipes, né? Brigando por Libertadores, tá legal? Lembrando que o jogo é em Porto Alegre. Olhando aqui a race das equipes, quero ver primeiro a race da equipe do Inter jogando em casa, suas 10 últimas partidas. Uma race muito bonita para a equipe do Inter, tá? Apenas uma derrota aqui contra o Flamengo. Apresenta aqui 2 empates e são 7 vitórias, ou seja, uma tendência forte de vitórias e bons resultados dentro de casa. Agora a equipe do Santos como visitante, aí já mudou, né? Aí a race já mudou um pouquinho. A equipe do Santos, time, abrindo aqui os 10 últimos jogos como visitante, apenas uma vitória dos 10 últimos jogos, tá? Então já é um fator para ficar atento. Aí apresenta aqui 4 empates e 5 derrotas. Essa tendência aqui para mim já definiu, tá beleza, time? O Inter joga em casa, apresenta uma race fortíssima, uma olhadinha na race das equipes, o Real Betis jogando em casa, apresenta aqui uma boa consistência, tá? Ó, são 5 vitórias, 3 empates e somente 2 derrotas, vem muito bem, apresenta aqui bom, com questão de mercado de gols, né? Apresenta bons placares, costuma jogar bem dentro de casa, vem marcando muitos gols também, tá? Se falarmos aqui de uma tendência over 1,5, tá,
time? Bate por 9 das 10 últimas partidas, ou seja, uma tendência muito forte de gols para a equipe do Real Betis. Já a equipe do Levante, vimos que está na última posição, dá para se imaginar aqui que dos 10 últimos jogos como visitante, tem uma race bem feia, né? Apenas uma vitória, são 2 empates e 7 derrotas, ou seja, uma tendência de derrotas muito fanha. Agora vamos de Real Madrid versus Sevilha. Olhando aqui a tabela de classificação, a equipe do Real lidera a competição com 30 pontos, né? E a equipe do Sevilha fazendo um belíssimo campeonato espanhol na terceira posição com 28 pontos, apenas 2 pontos do Real, tá, time? Atenção aqui já, né? Um fator importante. Olhando a race do Real Madrid, as 10 últimas partidas jogadas em casa, apresenta aqui 5 vitórias, são 4 empates e apenas uma derrota. E a equipe do Sevilha, quando joga como visitante, dos seus 10 últimos jogos, olha que fator importante aqui, hein, pessoal. Dos 10 últimos jogos do Sevilha como visitante, perdeu apenas uma partida. E olha só, perdeu para o Granada, que está lá embaixo. Coisas do futebol, né? Mas é isso aí, tá? E aí os outros jogos, ela apresenta aqui 3 vitórias e são 6 empates. Empata bastante como visitante a equipe do Sevilha. Um outro fator que chama a atenção é a questão que o Sevilha é um time bem under, tá, time? Olha os placares aqui, tá? Todos magrinhos, né? Um time bem under jogando fora. Porém, pega um Real Madrid jogando em casa, sabemos da força ofensiva do time do Real Madrid, né? E acaba assim sendo um time mais over esse time do Real Madrid. Outro fator que me chama a atenção, olhando aqui o histórico, percebemos placares mais over, né? 4-1, 5-0, 2-0, 2-1 e 2-2. Temos sim um favoritismo da equipe do Real Madrid jogando em são com 26 pontos. Já a equipe do Cádiz na 17ª colocação, apenas com 12 pontos. Lembrando que o jogo é na casa do Cádiz. Olhando aqui a race do Cádiz jogando em casa, uma race feia, né? Apenas uma vitória. 4 empates e 5 derrotas, ok? Uma race bem complicada. Gosto aqui do mercado de gols. Se pensarmos numa tendência over 1,5, bate aqui por 80% das partidas, tá? Então vem numa tendência forte o over 1,5 aqui o Cádiz no mercado de gols. Já a equipe do Atlético de Madrid, jogando como visitante, apresenta aqui 4 derrotas, 2 empates e 4 vitórias. O mercado de gols do Atlético de Madrid como visitante, time, vem bem forte, tá? Ó. Pensando aqui no mercado over 1,5, bate por 90% das partidas, ou seja, 9 das 10 últimas disputadas, e ainda vem forte também no 2,5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% over 2,5, tá? Só que o Cádiz ele já não bate esse over 2,5 tão forte, tá? Então por esse motivo eu prefiro ser mais conservador e pensar mais aqui no mercado over 1,5, beleza? E achamos sim o time do Atlético de Saint-Étienne versus Paris Saint-Germain, jogo às 9 da manhã. Olhando a tabela de classificação, a equipe do Paris lidera tranquilo aqui na primeira colocação com 37 pontos, já a equipe do Saint-Étienne na vice-lanterna, 19ª colocação, apenas com 12 pontos. Lembrando que o jogo é na casa do Saint-Étienne, beleza, time? Vamos dar uma olhadinha na race dos 10 últimos jogos. O Saint-Étienne venceu 2 partidas, perdeu 3 e empatou 5. Empata bastante, tá? O que me chama a atenção aqui do Saint-Étienne jogando em casa, pessoal, olha só, dos 10 últimos jogos, se olharmos uma tendência, ambas marcam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90% dos últimos 10 jogos da ambas marcam do Saint-Étienne jogando em casa, tá? Uma tendência bem forte. Olhando a race aqui do Paris Saint-Germain como visitante, apresenta aqui 2 derrotas, 3 empates e são 5 vitórias. E ainda falando de ambas marcam, apresenta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, dos 10 últimos jogos da equipe do Paris Saint-Germain como visitante, 70% City versus West Ham. Jogo às 11 da manhã. Olhando a tabela de classificação, temos a equipe do City na terceira posição com 26 pontos, tá? Não podendo se descolar aqui do Chelsea, né? E o Liverpool vem nesse momento vencendo o seu jogo por 4-0, ultrapassando o City, então o City precisa de pontos, tá? A equipe do West Ham na quarta colocação com 23 pontos, faz uma belíssima campanha aqui no campeonato inglês, tá? E vem muito forte também. Vamos dar uma olhadinha na race, eu quero ver o City jogando em casa, dos seus 10 últimos jogos, uma tendência muito forte, né? O time do City aí, eu venho comentando, juntamente com Bayern e Liverpool, gosto bastante também desse time do City, tá?
Acho que aí os 3 melhores times do momento são esses 3 aí que eu acabei de citar para vocês. A race dos 10 últimos jogos em casa, o City vence 8 partidas, empata uma e perde somente uma partida. Olhando ainda o histórico contra o time do West Ham, dos 5 últimos jogos aí disputados entre as duas equipes na casa do City, o predomínio é total da equipe do City, com 5 vitórias. Agora vamos dar uma olhadinha na race do West Ham jogando como visitante. Olha, uma race muito bonita também, né? Apresenta aqui uma derrota apenas, certo? 2 empates e são 7 vitórias, uma race de respeito. Time, para essa partida, apesar do West Ham estar fazendo aí um belíssimo campeonato inglês, vem mandando muito bem, eu acho o City muito favorito para a partida. Por quê? Eu assisti o jogo quase que na íntegra contra o Paris Saint-Germain. O time do City, quando ele começa a tocar a bola, o outro time simplesmente não consegue tomar essa bola para construir nada, tá? Chegando aqui com 28, vencendo nesse momento a partida. Claro que o Chelsea ainda vai jogar na rodada. O Manchester United na 8ª posição, com 17 pontos, ainda sem o novo técnico, tá? Vai com o seu interino, né, o Carrick, e tenta buscar aí se achar, né, nos campeonatos. Na Champions League venceu sim por 2-0 contra o Villarreal, mas sinceramente não me convenceu. Vamos dar uma olhadinha aqui na race do Chelsea em casa. Nos 10 últimos jogos do Chelsea em casa, o Chelsea venceu 8 partidas, perdeu uma e empatou uma. Ou seja, uma tendência aqui muito forte de vitórias do Chelsea em casa. Olhando ainda a questão de mercado de gols, podemos perceber aqui, se falarmos de uma tendência over 1,5, de 80% das partidas do Chelsea em casa, batendo com tranquilidade um over 1,5. Olhando agora o United como visitante dos seus 10 últimos jogos, temos aqui 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. E olhando ainda mercado de gols, também temos com tranquilidade aqui, né? Questão de over 1,5, batendo aqui por 90% dos seus 10 últimos jogos. Time United jogando como visitante, tem um bom elenco, mas olha como oscila esse time, tá? Ele perde, ganha, empata com a mesma frequência, não tem tendência de nada ainda. Então, United, enquanto não me mostrar uma tendência de alguma coisa, ou engatar uma sequência de jogos, tá? Eu realmente fica difícil aqui de acreditar em alguma coisa. Por esse motivo, conseguiu um belo resultado na semana, ganhou lá do Atlético de Madrid na Espanha, tá? Ou seja, vem aí com muita moral. Já a equipe do Sassuolo, na 13ª posição, tem aí 15 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race das equipes, tá? O Milan, dos seus 10 últimos jogos em casa, empatou 2, perdeu 1 e venceu 7, tá? Percebam aqui, pessoal, que os tropeços do Milan em casa, tá, ó, ocorrem com times, né, de outra prateleira, da mesma prateleira que o Milan. Não desmerecendo o Sassuolo, por favor, né? Mas assim, são de prateleiras igual a do Milan. Ou seja, ele perde do Atlético de Madrid, empata com o Porto e empata com a Inter, né? Então é um fator aí importante a ser analisado. Olhando aqui a equipe do Sassuolo como visitante, apresenta 3 derrotas, 2 empates e 5 vitórias, ok? Pessoal, o que me chama a atenção aqui, ó, ainda, falando do Milan, tá, em casa, se pensarmos aqui no mercado de gols, olhando aqui um over 1,5, bate muito fácil, tá? 90% dos últimos 10 jogos do Milan, batendo aí um over 1,5, tranquilo. Over 2,5 já não bate com essa facilidade, aí seria metade dos jogos aqui batendo over 2,5, tá? O Sassuolo, como visitante, bate o over 1,5 em todos os jogos, 100% dos jogos over. Vamos de Napoli versus Lazio, jogo às 16h45. Olhando a tabela de classificação, a equipe napolitana lidera com 32 pontos, já Lazio na 6ª posição, apenas com 21 pontos. Quero dar uma olhadinha na race aqui, vou puxar os 10 últimos jogos do Napoli jogando em casa, apresenta 7 vitórias, são 2 derrotas e 1 empate. Ainda olhando aqui mercado de gols, tá? Percebemos um over 1,5 batendo com muita tranquilidade, dos 10 últimos jogos bate em 9, apenas 1-0 aqui com o Torino que não bateu, legal? Agora vamos puxar aqui a race da Lazio como visitante, dos 10 últimos jogos, a Lazio vence apenas 3 partidas, perdeu 4 e empatou 3, tá? Com relação ao mercado de gols, numa tendência aqui over 1,5, percebemos. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Muito obrigado. Se inscreveu?
aproveita, esse conteúdo é todo de graça. Tem um amigo que curte o assunto? Compartilha com ele, o WhatsApp, Telegram. Assim vocês fortalecem demais e nos ajudam muito. E não menos importante, acionaram o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. Pessoal, meu muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.